Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho aí sobre medicações da emergência, a indicação dessas medicações, quando utilizar, qual a dose desses medicamentos, qual que é o raciocínio clínico que a gente tem que ter baseado na hora de utilizar esses medicamentos e uma coisa importante, né, os cuidados que a gente tem que ter com essas medicações, quais são os efeitos colaterais. E aí eu vou passar um pouquinho da minha experiência prática de pronto-socorro, enfermaria, terapia intensiva a respeito do assunto. Eu sou Rafael Alcântara e a gente vai começar aí a falar sobre esse tema importantíssimo na emergência. Se você ainda não segue esse canal, eu peço que você siga aí, por favor, aperte o botãozinho de like aí no YouTube e aperte o sininho para notificações para vocês, que eu tentarei diariamente entregar vídeos novos de forma a capacitar vocês a terem um atendimento de alta qualidade lá no pronto-socorro. Vamos lá então? Vamos falar um pouquinho então sobre prescrições de emergência. Esse aqui é o livro do CardioPS sobre prescrições de emergência e a gente vai começar com a primeira medicação, o ácido acetil salicílico. Quem não conhece essa droga? Uma droga muito utilizada no nosso dia a dia de enfermaria, terapia intensiva, pronto-socorro e que mostra aí uma capacidade altíssima em salvar vidas e prevenir eventos embólicos e isquêmicos graves, né? Já é uma droga antiga, de uso conhecido e que traz muitos benefícios para os nossos pacientes. Porém, é uma medicação que, como toda medicação, tem seus efeitos colaterais. Então, vamos falar um pouquinho sobre o AS, o nosso ácido acetil salicílico. Para começar, a gente tem diversas apresentações dessa medicação. E a depender da dose que a gente vai utilizar, marcas diferentes desse medicamento. E temos também disponibilidade de uso do acetil salicílico tamponado, ou seja, ele tem um menor dano no trato gastrointestinal desse paciente, menor chance de causar lesões como úlceras gástricas, causando aí risco aumentado para sangramentos e eventos hemorrágicos. Então, a depender do paciente, a depender do contexto que ele se apresenta, talvez o AS seja uma medicação para ser utilizada na forma tamponada e em menores doses possíveis e toleradas para os nossos pacientes. E quando a gente fala do ácido acetil salicílico, a gente tem que saber as indicações dessa droga. Quando eu vou utilizar esse medicamento? Vejam só a importância aqui dessa medicação. Primeiro, na prevenção e terapia de doença coronariana, coronariopatia e também no AVC isquêmico. A gente sabe que na doença coronariana, tanto crônica quanto aguda, o uso do acetilsalicílico é importantíssimo. É uma medicação que vai diminuir a agregação plaquetária, vai diminuir a progressão do evento embólico no nosso paciente e também vai proteger esse paciente. Atualmente, as diretrizes recomendam o uso do acetilsalicílico em pacientes de prevenção secundária, ou seja, que tiveram algum evento coronariano para a vida inteira. Vejam só o benefício aí dessa medicação. Não tem como dizer que não é um remédio que salva vidas, certo? E a mesma coisa vale para pacientes que tiveram acidente vascular encefálico isquêmico. Esses pacientes têm um benefício tremendo com o uso de AS e a preconização é que seja utilizado o mais rápido possível, exceto em pacientes com transformação hemorrágica ou que foi realizado aí a fibrinólise, a gente vai evitar o uso dessa medicação nas primeiras 24 horas. No AVC, isquêmico. Lembrando que na coronariopatia, no infarto com supradesnivelamento de ST, se você submeter o paciente ao uso do fibrinolítico, você vai sim utilizar o AS associado ao fibrinolítico. A gente tem essas diferenças de tratamento a depender da doença. Além disso, o ácido acetilsalicílico pode ser utilizado na pericardite aguda. Opa, como assim? Na doença inflamatória do pericárdio, a gente pode utilizar naqueles pacientes, principalmente que têm doença arterial coronariana associada, ou seja, a nossa DAC, a gente pode utilizar altas doses de ácido acetilsalicílico. E aqui a gente vai querer o nosso efeito anti-inflamatório da medicação. Por quê? Porque a gente sabe que a pericardite aguda está relacionada a uma inflamação abrupta aí do pericárdio do nosso paciente, causando dor, desconforto, alteração eletrocardiográfica, podendo evoluir até para disfunção miocárdica. E nos quadros gerais, lá no pronto-socorro, inflamatórios.
É claro que, na grande maioria das vezes, o AS não é a primeira escolha para tratamento de quadros inflamatórios lá no pronto-socorro, mas naqueles pacientes que têm um quadro coronariano, ou um quadro cerebral isquêmico, ou um quadro de pericardite, e a gente tem um paciente com sintomas álgicos ou com inflamação, a gente pode optar de forma a abordar múltiplos problemas simultaneamente o uso do AS. Então, vimos aqui as principais indicações dessa medicação. Vamos passar um pouquinho aqui agora e vamos falar sobre as contraindicações. Quando é que eu não vou usar o ácido acetilsalicílico? Quando eu tenho que ter cautela no uso dessa medicação. Vejam só aqui, principalmente naquele paciente com presença de úlcera gástrica ou úlcera intestinal em atividade. Presta atenção, tem que estar em atividade, não quer dizer passado de úlcera gástrica ou úlcera intestinal. Caso o paciente tenha passado, porém não esteja com sangramento ativo e nenhum relato de úlcera em atividade, você deve usar o AS. Caso contrário, a gente não utiliza o AS até a resolução do quadro. Existem situações em que pacientes chegam com doença coronariana e sangramento associado. Aí a gente muitas vezes tem que tratar o sangramento primeiro para depois fazer a abordagem do evento isquêmico. Então, são situações muitas vezes desafiadoras, aqueles pacientes cirróticos que chegam com varizes de esôfago e estão infartando, ou estão tendo um evento embólico, que você precisa usar o AS, mas primeiro você tem que tratar as doenças de base desse paciente. Paciente com sangramento e atividade, sem sombra de dúvidas, se o paciente está sangrando, eu não vou utilizar um inibidor da agregação plaquetária, né? Eu vou evitar o uso dos antiagregantes. Pacientes que têm asma induzida por salicilatos, isso aqui é raro, mas pode acontecer. Pacientes que têm um quadro alérgico aos salicilatos, eles podem desenvolver um quadro de broncoespasmo, simulando um quadro de disfunção pulmonar devido à asma. Pacientes com quadros de disfunção renal ou hepática grave, eu tenho que ter muita cautela, porque esses pacientes com disfunção renal, disfunção hepática, têm um risco elevado de desenvolver fenômenos hemorrágicos. Então, eu preciso ter cautela com esse paciente para evitar complicações devido ao uso do ácido acetilsalicílico. Qual a dose e qual a diluição que eu vou utilizar? Aqui no caso a dose, certo? Eu vou utilizar aqui o AS na grande maioria das vezes essa dose baixa, como eu falei, tamponada de 81 miligramas, mas eu posso chegar a doses, né, comprimidos com dose até de 500 miligramas. E aí, o que eu preciso saber então? Nas emergências cardiovasculares, eu preciso dominar o uso do AS principalmente no infarto e na minha pericardite. No infarto, a dose de ataque preconizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é essa dose aqui de 150 a 300 miligramas. E lembrem, pessoal, tem que ser mastigado. Quando o paciente mastiga o AS, a absorção é mais rápida e tem um efeito mais rápido na antiagregação plaquetária. Tá? Disse aí que após mastigar 2 a 3 comprimidos de AS, imediatamente a gente tem uma inibição do ciclo de agregação plaquetária. No infarto, quando a gente vai fazer uma dose de manutenção, ou seja, aquela dose que vai ficar no dia a dia do paciente, que ele vai para casa com ela, aí a gente entra com essa dose de 81 a 100 miligramas. Não existe diferença estatística entre uma e outra, aí a gente tem que ponderar, a gente tem que individualizar a depender do risco isquêmico e também do risco de sangramento que esse paciente pode apresentar. Na maioria das vezes, pacientes idosos, frágeis, com quadro de discarasia, a gente vai optar pela dose de 81 miligramas. Pacientes jovens com quadro coronariano exuberante, às vezes um risco isquêmico maior, aí a gente vai optar pela dose de 100 miligramas. Como eu falei, na pericardite aguda, como a gente está tendo um quadro inflamatório, aí vai mudar um pouquinho. A gente vai optar por doses mais elevadas, 500 a 1 grama, a 1 grama de 3 vezes no dia, ou seja, de 8 em 8 horas para esses pacientes. São doses mais elevadas. E é claro que o tempo de tratamento é um tempo mais curto, que é preconizado, são 14 a 21 dias de tratamento para esses pacientes. Correto? Então, lembrem dessas doses, isso aqui é um conceito importantíssimo que a gente não pode esquecer no dia a dia nosso de emergência. Vamos ver aqui os efeitos adversos? O principal efeito adverso, mais temido deles, é o nosso sangramento ou dor abdominal. Então, se o paciente está tendo sangramento, tem dor abdominal, suspeite da possibilidade de ser
como causa o nosso ácido acetilsalicílico. Outra coisa, a gente falou da asma induzida pelos salicilatos, pode causar broncoespasmo. E também disfunção renal e disfunção hepática, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com esses efeitos adversos. E uma coisa importante da gente perguntar é reação alérgica, pelo risco de anafilaxia, e aí nesses casos a gente tem que fazer um adequado preparo do nosso paciente para poder então utilizar o ácido acetilsalicílico. Pessoal, então aqui uma revisão geral do AS, como ele é utilizado na nossa prática clínica da emergência, é um medicamento que não tem como você chegar no plantão sem saber dominar e que você tem que saber tanto as indicações, contraindicações, doses e efeitos adversos. Aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Não deixe de seguir este canal, de deixar o seu like e ativar o sininho aí de notificações para que você possa nos ajudar a ajudar mais pessoas e salvar mais vidas. É isso, um grande abraço e até breve.